Meu nome é Fred Gelli, sou CEO e cofundador da Tátil Design, uma empresa que esse ano faz 34 anos, na verdade, o único lugar que eu trabalhei na minha vida. E eu acredito muito que o design tem essa força de estabelecer conexões e de garantir que soluções multidisciplinares possam ser oferecidas aí para o nosso futuro ser possível. Mas a minha trajetória com design é curiosa, porque, na verdade, eu comecei fazendo engenharia e eu tinha um sonho de desenhar veleiros, assim, eu adoro vela, adoro mar, só que entendi que ali eu não ia conseguir desenhar veleiros, era complicado demais, muita matemática, muita física, e acabei indo para o design. E fui para o design ainda com um estereótipo na cabeça do que era design, né? Eu achei que eu fosse entrar no curso para desenhar luminárias, para desenhar cadeiras incríveis, para desenhar mais do que era premiado em Milão. E no segundo dia de aula eu fui parar numa sala de aula que quebrava completamente esse paradigma, que foi a sala da Ana Branco, que era uma sala, era um yurt, que é uma estrutura toda pantográfica, uma sala transparente, com um paraquedas em cima, uma fogueira no meio. Era uma aula completamente hippie, que não tinha nada a ver com um laboratório que eu imaginei que fosse encontrar para desenhar as tais cadeiras e luminárias incríveis. E ali eu realmente entendi qual era a minha conexão com o design. Você só consegue fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas se você trabalha com elas. A Ana dizia, por exemplo, que a sala de aula tinha que ser transparente, né, com essa ideia do pantográfico, porque a realidade precisava entrar dentro da sala de aula. E logo no começo assim, do curso, eu resolvi trabalhar com embalagens. Eu queria desenhar embalagens mais inteligentes. Eu tinha tido uma experiência horrível com um sachê de ketchup. Tinha me lambuzado todo naquele dia, tinha que escolher um tema. E a Ana me provocou no dia que eu estava apresentando o tema. E ela falou, cara, você já pensou na embalagem que te trouxe ao mundo? Você já pensou que a barriga da sua mãe é uma super embalagem que protege quando tem que proteger, que nutre, que expulsa na hora certa, que o cronograma não atrasa? Quando ela falou isso foi assim uma epifania e mudou a minha vida. Eu passei a olhar para a natureza como fonte de inspiração a partir daquele momento, isso há 36 anos atrás, 1987 mais ou menos. E aí o projeto de embalagens foi imaginar, por exemplo, a casca da banana como talvez a embalagem mais friendly que dá para imaginar, ou a tangerina que é desenhada para ser compartilhada. Então fui para a Universidade de Biologia fora do Rio de Janeiro para olhar para cascas de frutos, olhar para sementes, para tentar ir fundo nessa fonte de inspiração e, ao mesmo tempo, comecei a estudar ecodesign. Vitor Papanek, Filler e os caras que estavam olhando para isso naquele início, né? Naquele começo de toda a conversa sobre sustentabilidade. E, a partir daí, a gente começou, eu e um parceiro na época, que era meu parceiro de projeto, a desenhar embalagens, pastas, blocos, cadernos e soluções que usavam materiais reciclados para encontrar soluções que fossem mínimas, que pudessem ser desmontadas, recicladas. Ninguém entendia absolutamente nada. E era basicamente papelão do lado, a gente usava uma cordinha preta, tinha uma inspiração muito também nas embalagens japonesas. Eu adorava aquela coisa simples, elegante, do embrulho japonês, dos materiais naturais. E aquela estética me encantou e foi o início da Tátil. A coisa mais louca é que quando eu segui estudando design, eu entendi que a maneira como a gente projeta é absolutamente contraditória em relação à maneira como a natureza projeta. Então, no lugar de óptimo, nós somos máximo. Ao invés de pensarmos ciclicamente, a gente pensa e atua e produz e vive numa lógica linear. E ao invés de considerarmos a interdependência, que certamente nos daria mais responsabilidade, a gente pensa cartesianamente, a gente fragmenta tudo e não entende que as coisas estão articuladas. O projeto da marca da
da Olimpíada de 2016. Certamente foi o projeto mais importante da nossa vida, da nossa história. Dificilmente a gente vai fazer alguma coisa mais relevante. No nosso universo de branding design, é o projeto mais complexo, é considerado a identidade visual mais complexa possível que existe, porque ela tem que estar impressa numa caneta e tem que envelopar uma cidade inteira. Mas o maior desafio era realmente traduzir o encontro do espírito olímpico com a cidade do Rio de Janeiro. E a gente, na verdade, foi uma grande concorrência com mais de 135 agências, que viraram 87, que viraram 25, que viraram 8 e que a gente acabou ganhando. E a marca foi lançada no Réveillon, em Copacabana, de 2010 para 2011, com 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Foi incrível. Mas a grande sacada que fez a gente ganhar a concorrência, acima de tudo, foi a ideia de que a marca deveria ser uma marca tridimensional, uma marca, como eu sempre disse, né? Uma marca escultura para uma cidade escultura, cercado pela Mata Atlântica, por montanhas altíssimas que encontram o mar. Então a sensação é que a gente está dentro de uma escultura. Então faria muito sentido que essa marca fosse uma tradução dessa condição, e a gente usou, para falar com 7 bilhões de pessoas, a gente usou um arquétipo, porque essa é a única maneira de você conseguir sensibilizar e tocar tanta gente ao mesmo tempo. Então, pessoas de mãos dadas é um signo que tem significados positivos em todas as culturas, e tem a ver com celebração, com união, com realização conjunta, que era o que a gente queria traduzir. E o que a gente fez foi garantir que essas 3 pessoas de mãos dadas pudessem representar atletas, mas ao mesmo tempo tivessem a silhueta do nosso principal cartão postal, que é o Pão de Açúcar. Fiz uma pesquisa semiótica no mundo todo para entender de fato qual era o nosso principal cartão postal. Não era o Cristo Redentor, não era a Praia de Copacabana, era o Pão de Açúcar. E aí, na sequência, nós fomos convidados para desenvolver a marca dos Jogos Paralímpicos. Aí não foi mais uma concorrência, já foi um pedido do Comitê Paralímpico, que tinha gostado muito do resultado da marca olímpica, e aí nos pediu para desenhar já no próprio briefing uma marca tridimensional, porque isso a princípio não estava no briefing da marca olímpica, a gente aqui introduziu essa ideia, e a marca paralímpica, a gente também usa um arquétipo, que é a ideia de um coração com o símbolo do infinito integrado, né, que representa exatamente a energia infinita que esses atletas têm para a gente, o mais importante de ser traduzido no movimento paralímpico. E a gente fez a primeira marca multissensorial da história. Além de tridimensional, a gente decidiu que ela deveria ser multissensorial, porque o nosso target é multissensorial. Pessoas cegas, pessoas que não têm sentidos funcionando normalmente, não têm uma mão. Então a gente criou sensores de presença em volta da base da marca. E aí, quando as pessoas se aproximam dela, o símbolo do infinito, que tem o coração, acelera, e quanto mais perto você chega, mais rápido o coração bate. E aí, quando a pessoa toca na marca, acontece uma ressonância, tem um subwoofer embaixo da base que gera uma vibração para pessoas surdas poderem interagir. Eu tive a honra de também ser um dos 3 diretores criativos. Foi o trabalho mais emocionante da minha vida, poder pegar toda a energia e todo o simbolismo do movimento paralímpico e traduzir numa grande festa com 3 horas de duração, que foi assistida por mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, dentro do Maracanã. Foi incrível, foi maravilhoso. Tanto a experiência olímpica quanto a experiência paralímpica foram certamente os projetos mais emocionantes da minha vida e mais importantes da Tati, que abriram, de uma certa forma, eu acho que o espaço para a gente ambicionar, como a gente vem trabalhando cada vez mais para o mundo todo. Ou seja, a gente hoje, 35% do nosso negócio é internacional, e a gente acredita que cada vez mais a gente pode oferecer essa lente brasileira criativa para o mundo. O projeto Carnaval foi um projeto muito especial, assim, um desafio gigantesco, porque a gente tinha que ter uma solução criativa para criar uma marca para os caras que, para mim, são os caras mais criativos, no mínimo os caras mais criativos do Brasil, quiçá do mundo, porque eles fazem o maior espetáculo da Terra. O Carnaval do Rio é considerado o maior espetáculo da Terra. Basicamente, o que eles fazem é transformar o ordinário em extraordinário. E a gente pensar numa solução criativa que traduzisse aquela energia, aquela força que explode criatividade todos os anos na Avenida, com as 12 escolas do grupo especial do Carnaval do Rio. E aí a gente usou aquele princípio criativo que eu aprendi lá com a Ana Branco em 85, que é o princípio que a gente usa na maior parte dos projetos da Tati. É entender que a gente não desenvolve nada para ninguém. Toda boa solução é feita com alguém. E nesse caso foi o que a gente fez. A gente trouxe pessoas do próprio time de criativos do Carnaval para trabalharem com a gente de alguma forma. A gente foi para dentro das escolas, dos barracões. A gente entrevistou mais de 7 mil pessoas
para tentar, no primeiro momento, entender qual era o símbolo que, de fato, traduzia toda aquela realidade, toda aquela força criativa. E depois de todas essas conversas, a gente entendeu que o símbolo principal é a bandeira, é o que eles chamam de pavilhão, que é a bandeira que traduz, que representa, né, a particularidade de cada escola. E aí o que a gente fez foi entender que isso tinha que estar no centro do projeto, e aí a gente convidou a Selminha Sorriso, que é uma das porta-bandeiras, né? A porta-bandeira é a figura que dança, né, que faz uma coreografia com a bandeira durante o desfile da escola, na avenida, que dura mais ou menos 1 hora, a escola passando na avenida, e a gente levou a Selminha para dentro de um estúdio, colocamos sensores na bandeira que ela estava dançando, a bandeira era verde para funcionar como um chroma key, e a gente capturou aqueles movimentos sem saber direito como a gente ia usar. Acho que esse é outra história, né, importantíssima de processo criativo, que eu acredito muitíssimo, que muitas vezes, independente do que você está objetivando, você precisa confiar no processo. Você precisa entender que se você está usando os ingredientes certos, envolvido com as pessoas profundamente, o resultado virá. Mesmo que você, em alguns momentos, você se sinta meio perdido e não enxergando muito, né, a direção para onde a coisa vai. Mas você tem que acreditar, tem que seguir apostando. E foi o que a gente fez. A gente queria usar a bandeira como um pincel para desenhar, para criar uma tipografia, para pensar numa maneira de escrever o Rio Carnaval, que foi a marca que a gente criou, o nome também, para ser um nome que pudesse ser compreendido no mundo inteiro, que fosse desenhado pela bandeira. E isso começou a ficar interessante, mas a gente não sabia como é que a gente ia sintetizar isso. E o bacana foi que a gente entendeu também que essa marca tinha que ser uma marca que falasse de movimento, uma marca que reagisse ao som, uma marca que dançasse. Isso era fundamental. Você tem uma coisa que o carnaval transborda, é movimento, é energia, da música, da dança, e essa marca realmente representa essa vibração. E a gente usou muita tecnologia, ela é uma marca totalmente programada, que é responsiva, que responde ao som de cada estímulo. E o que foi legal é que, ao mesmo tempo que a gente criou uma marca que traduzisse as 12 escolas, que tinham as cores das 12 escolas de samba, a gente quis que cada escola se sentisse representada. Então, a marca se mimetiza e fica com as cores, que é uma dupla de cores normalmente, de cada escola de samba. Então, a Mangueira, por exemplo, é verde e rosa. E no momento em que cada escola entrou na avenida no ano passado, todos os telões da avenida ficavam com a marca, com as cores daquela escola, e a marca reagindo ao som da bateria da mesma escola. Essa foi, acho que, a grande sacada desse projeto, foi garantir que ela tivesse a essência, que ela representasse meio que o coração do que é uma escola de samba no Rio de Janeiro. E com isso a gente ganhou muitos prêmios, foram 2 Leões de Ouro em Cannes, foram 2 Pencils no DNB, ouro no The One Show, e todos os prêmios internacionais que a gente escreveu o projeto, a gente ganhou ouro, ganhou o Grand Prix no Brasil, com o prêmio mais importante de design aqui, e a gente disse que, no fundo, o prêmio mais importante que a gente ganhou com essa marca foi o fato da comunidade do samba, das pessoas que vivem o carnaval a vida inteira, terem se sentido reconhecidas, terem se sentido representadas por essa marca. Todos os outros prêmios são decorrência, são consequência direta desse primeiro prêmio, que é a garantia de que a gente fez essa marca com eles e não para eles. Eles se sentiram, se enxergaram ali. Isso foi muito especial. E essa marca foi para o mundo, a gente conseguiu, de graça, 12 telas na Times Square, e a marca foi lançada lá, com ritmistas, com bassistas, e a gente espera que ela possa cumprir um papel de ajudar ao carnaval, que é essa manifestação coletiva que transborda energia, a conquistar o espaço que ela merece no mundo e está sendo assistida no mundo inteiro, como tantos outros shows, tantos outros conteúdos que são produzidos globalmente. O carnaval merece estar nesse lugar. E é para isso que a gente trabalhou. Então, que venham os próximos carnavais. Essa marca é uma marca perene, que vai sendo renovada a cada edição. Aliás, quando esse vídeo estiver indo pro ar, já aconteceu a edição de 23, e a marca reagiu e se transformou e se mimetizou com parte da energia do que vai acontecer esse ano. E é isso, um projeto incrível, com princípios básicos da Tátil, que eu acho que traduzem muito a nossa energia, o nosso olhar, a nossa maneira de projetar, de criar.
Então, uma das coisas que eu acho que é muito interessante compartilhar com vocês aqui é um pouco dos nossos princípios criativos. A gente, lá em 89, a gente escreveu esses princípios e eles continuam relevantes até hoje. O primeiro deles tem a ver com respeitar o desejo que os materiais expressivos têm por determinadas formas. Não os contrariando, porque senão eles reagem. Isso é uma coisa que eu entendi lá atrás, trabalhando com papelão ondulado, que você não consegue fazer qualquer forma com qualquer material. Parece uma coisa óbvia, mas a gente vê muitos designers tentando forçar a barra para que um determinado material fique com uma forma que ele quer, que ele deseja. O que a gente acredita é que vale mais a pena você fazer ao contrário. Assim, você primeiro se relacionar com o material e entender quais são as formas, as curvas, os encaixes que fazem sentido para aquele material. Porque, de uma certa maneira, quando você reconhece, você está ali, você está valorizando o que o material deseja em termos de forma, ele retribui e a solução final, o objeto fica harmônico, fica mais simples muitas vezes. O segundo princípio que é básico, né, que eu já comentei um pouquinho, é a ideia de projetar buscando as soluções naturais, porque quando a gente fala de solução natural, é meio que a solução óbvia para um problema. A solução natural é a solução mais simples, é a solução direta, é a solução mais precisa, mais adequada para qualquer problema. E aí a gente vai buscar a inspiração nessa fonte poderosíssima que é a própria natureza, através dessa ciência que eu estudo há 35 anos, que é a biomimética, que eu acabei dando 20 anos de aula na PUC, no Rio de Janeiro, dessa disciplina, faço muitas palestras, sou entusiasta. A gente tem uma bióloga no nosso time. E basicamente a ideia é que são 3,8 bilhões de anos de um processo de P&D, de um processo de desenvolvimento de soluções para problemas muito semelhantes aos nossos. A gente pode ir lá e simplesmente pegar essas ideias e usá-las, e ainda com a vantagem de ser open source, porque eu brinco que Deus não cobra direito autoral. A gente simplesmente pode se apropriar dessas ideias, elas são muito poderosas. Um terceiro princípio, que é o princípio de acreditar que toda marca tem duas dimensões, uma dimensão que é a alma e a outra dimensão que é o corpo. Na dimensão da alma, você tem todos os aspectos que são subjetivos dessa marca. Então, a razão de existir, o propósito, a visão, a missão, tudo que é intangível. Então, a primeira coisa a gente tem colocar a marca no divã para entender a essência que está por trás dessa alma. E depois tem o segundo momento, que é desenvolver o corpo. E no corpo moram, então, o conjunto de expressões dessa marca. É literalmente com o corpo que a gente se relaciona. Então, é a marca em si, é a sua linguagem, são as suas cores, é o seu tom de voz, a linguagem verbal também é parte do corpo. E o que a gente diz é que uma marca viva, uma marca que de fato tem tônus, tem vivacidade, é uma marca que garante a sintonia entre corpo e alma. Então, foi isso que a gente fez, por exemplo, na criação da marca olímpica dos Jogos de 2016. Quando a gente desenvolveu essa marca, a gente, de fato, primeiro foi olhar para a alma dela, para entender o que está por trás dessa expressão, desse símbolo, e todo o corpo foi desenvolvido em total sintonia, tentando dar simplesmente materialidade para esse conjunto de ideias. Então, não façam traços, não façam colagens de ideias que vieram do Pinterest ou de um livro de design ou de trabalho de um amigo. Mergulhem fundo na alma do que vocês estão querendo de fato, né, criar e desenvolver, e só depois do entendimento dessa parte subjetiva comecem a dar materialidade, comecem a desenhar, comecem a achar as formas. Um quarto princípio criativo importantíssimo para a Tátil, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz hoje, é a ideia de que você não precisa ficar com as soluções que você está buscando redução de impacto ambiental, que a gente chama de soluções ecochatas. São soluções de baixo impacto ambiental, mas de baixo impacto sensorial. A gente brinca que a gente acredita nas soluções que são ecossexy, que são soluções de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial. A gente acredita que se não existe poética, se não existe estética, se não existe a beleza por trás, você não engaja as pessoas. Então, as novas soluções, as soluções que vão de fato contribuir para a redução do impacto ambiental que a gente gera no mundo hoje, terão de ser soluções ecossexy, terão de ser soluções que garantam a preservação do impacto sensorial, do engajamento pelo desejo, sim, com baixo impacto ambiental. Tem uma outra coisa que eu acho que é uma missão do designer, é realmente buscar a solução sob medida, a solução natural, como eu já disse, para cada problema. E isso exige um nível de envolvimento maior. Não basta
de fato, procurar referências criativas para o que você quer fazer, em trabalhos que já foram feitos por outras pessoas, para outros clientes, outras necessidades. Então, se tem uma coisa que a gente acredita, uma palavrinha mágica que vem da biomimética, que é a adequação. Na natureza não tem soluções boas ou ruins, tem soluções precisas, soluções adequadas. Isso é o que a gente faz, isso faz com que a gente possa trabalhar com clientes tão distintos. Uma hora a gente está desenvolvendo a marca do carro voador da Embraer, que é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. Em outro momento a gente está criando a marca de um festival global do Netflix, que é o Tudum. Em outro momento a gente está desenvolvendo embalagens para Danone globalmente ou para Coca-Cola. E trabalhando com a Natura, na Amazônia, com ecodesign, ou fazendo a marca do Carnaval ou da Olimpíada. Cada um desses projetos são projetos que exigem envolvimento profundo, e a solução tem que ser uma manifestação, quase como se fosse uma catalisação da energia criativa que já existe em cada ambiente, já existe na cultura de cada marca, já existe no grupo de pessoas que estão lidando com essa marca, que estão construindo essa marca. Eu costumo dizer para os meus alunos que envolvimento é proporcional ao resultado. Se você se envolve com profundidade, o resultado é consequência. Vai acontecer. Então acreditem nisso, porque sem envolvimento não tem bom resultado.